Quem bate não lembra. Porque não quer. 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 Cada golpe que a polícia, a perícia e as notícias acertam em cada corpo preto, trans e periférico, dentro e fora do centro. Este mesmo centro que ao mesmo tempo me puxa e empurra pra fora dele é o centro que só quer meu corpo como objeto de estudo. Já soubesse da de hoje? Não espere que seja minha, que ando sempre distorcendo a linha, que diz que hoje é meu dia, que hoje é meu dia, que hoje é meu dia, que não é. Que é pra isso também que serve a poesia. Oitavo episódio e último dessa temporada do nosso Café Sonoro. E hoje, como a gente prometeu, a gente vai estar com a Kika Sena em vocalidades periféricas em performance. Tava mostrando para vocês aqui um trechinho do link que a Kika disponibilizou pra gente. Mas daqui a pouquinho a gente vai estar com ela aqui ao vivo. Eu tô só tentando me entender aqui. Isso. Fazer uma pausa aqui. Hoje nada tá me obedecendo. As coisas estão... Isso. Ok, bom dia então. Antes de convidar a Kika para entrar, queria falar um pouquinho dela, né? Enfim, já tinha falado que é o 8º episódio, o último dessa temporada, né? Vocalidades periféricas em performance, que está sendo produzido pelo grupo de pesquisa Vocalidade Sena, por alguns participantes, pelo Marcos Chaves da UFGD, Súlia e César aqui da UNB e pela Letícia Carvalho da Unirio. E queria agradecer vocês que têm acompanhado a gente aqui nessa experiência que a gente está fazendo de bate-papo, de conversa, de aproximação
das nossas pesquisas, enfim, e divulgação, sobretudo, né, do trabalho de outras pessoas que nos interessam muito e que a gente gostaria muito que fossem pessoas também ouvidas, escutadas pelas nossas comunidades, né? E aqui está a Kika Sena hoje com a gente, que é uma alagoana, enraizada aqui no Distrito Federal, morou bastante tempo aqui no DF, onde a gente se conheceu, e agora ela está morando, faz pouco tempo, em Rio Branco, no Acre. A Kika, ela é arte educadora, é atriz, é encenadora, escritora, poeta, performer e pesquisadora da voz e da palavra em performance. Ela foi por um tempo aluna aqui do programa de pós-graduação em artes cênicas, também se graduou aqui na UNB com a gente, fez pesquisa durante um tempo também com o grupo de pesquisa Vocalidade e Cena e lançou em 2017 o livro Periférica pela Padê Editorial, e antes disso ela lançou numa publicação independente o livro de poemas Marítimo em 2016. E por agora, a sua última publicação é uma publicação também independente, foi a Zine Subterrânea em 2019. E em 2019 ela dirigiu o espetáculo teatral Transmitologia, eu vi que o pessoal está por aqui também, com roteiro e atuação de Maria Léo Araruna, aqui no DF. E em 2020, a etapa dela já em Rio Branco, né, ela atuou na performance Subterrânea, dirigida por Sara Bicha, e foi diretor e fotógrafo dos curtas Só Hoje e Pra Eternidade, com roteiro e atuação também da Sara. E atualmente ela integra a coletiva teatral Ex-Tetetas, ou Tetetas, com sede em Rio Branco, no Acre. E agora eu vou chamar a Kika aqui, vou encontrá-la. Kika, você fez o pedido? Isso. Não sei se depois a Kika pediu para entrar. Tô procurando, Kika, você aqui. Tentando achar aqui o seu pedido para entrar. Aqui, ela vai pedir, tá? Tá fazendo mistério, né? E a gente tem uma novidade hoje para anunciar aqui no final, tá, gente? E tem meu colaborador aqui. Você vai ver aqui. Essa carinha aqui, carinha embaixo. Sim. Isso. Aqui? Isso. Visualizar. Peraí, só um pouquinho. Ou na... Acho que é aqui mesmo. As duas. Kika, onde você tá? Chegou! Bom Demoramos dia! para entrar, né? Bom dia. Afinal de contas, Acre, Distrito Federal, tem a floresta amazônica no meio, né? Exato. Bom, querida. Seja bem-vinda. Tome um café. Se achegue. 8 horas da manhã aí, né? 8 horas. Aqui, você acredita? Levantei cedo, estava ansiosa, tomei meu café mais cedo. Então, amada, seja bem-vinda, tá? Hoje eu tô super feliz de você estar aqui, apesar da gente já ter tido milhões de conversas ao longo do tempo que a gente teve junta. Esperar você aparecer. Tô aqui, eu acho que eu tive problema. Não tô sabendo lidar. É só virar a câmera para você. Tem duas setinhas, achamos. Isso, perfeito. Apesar da gente ter já tido muitas e muitas conversas, muitos e muitos bate-papos, acho que a gente ainda tem muita coisa para conversar, né? E eu queria que a gente abrisse, né, essa conversa. A gente já teve muitas conversas sozinhas, né? E queria que você começasse falando para a gente sobre a vocalidade periférica, né? Como é que você definiria uma vocalidade periférica? E tem uma pergunta que eu gosto de fazer, né? Como é que se forja essa vocalidade, né? O que que compõe essa vocalidade periférica?
Arrasou na pergunta, Súlia. Primeiro, eu gostaria de agradecer o convite. Estou super feliz de estar aqui com você, trocando sobre esse tema. É um tema que eu tenho refletido já há um certo tempo. E quando eu tento acessar esse lugar das vocalidades periféricas, eu lembro muito das aulas que eu tive contigo, de quando você falava que a cultura ela interfere na produção vocal dos sujeitos. E primeiro eu quero pensar, né, a periferia como um lugar construído, né, imposto para determinados corpos e determinadas classes. E depois eu quero pensar como que essa construção da cultura periférica, né, num primeiro momento marginalizada, vai pensar as produções vocais das pessoas que estão dentro dos contextos periféricos. Né? Eu acho que com o tempo, a gente normalmente costuma associar pessoas que falam alto, né, gritando, ou aquela imagem da feira, muito à periferia. E eu acho que, de algum modo, a gente vai encontrar, sim, essas produções vocais dentro desse lugar, porque foi onde a colonização chegou com menos força. É onde a colonização, né, o embranquecimento chega com menos força. Então, a gente não precisa tolir tanto, né, o modo como a gente coloca a nossa voz no mundo. A gente age muito mais intuitivamente ou aprende a colocar nossa voz e acolhê-la de forma mais intuitiva, menos moldável. Bom, essa é uma percepção que eu tenho. Sim, e faz bastante sentido mesmo. Faz bastante sentido. Esses exemplos que você trouxe, né? Aí é mais ou menos isso. Logo em seguida, eu penso nessa reapropriação, né, das localidades periféricas. Por exemplo, eu tenho pensado que na minha produção eu posso me reapropriar desse lugar da projeção, da hiperprojeção vocal, né? Eu tenho uma potência vocal muito grande, né, muito estendida, e de repente com um domínio maior técnico, né, da voz, a gente pode escolher, fazer escolhas se a gente utiliza aquilo que a gente conhece como cultural ou não. É Sim. isso. E você percebe esse movimento na sua performance, você percebe esse movimento na performance de outras pessoas também que se situam no campo da vocalidade periférica? Percebo. Primeiro eu percebo, né, partindo um pouco da minha performance com o Islan, né, que aí é um assunto que talvez a gente pode entrar, conversar mais tarde, Sim, sim. e percebo também essa movimentação a partir de outras pessoas que fazem Islam, né? A gente já conversou Uhum. bastante sobre a coisa de eu performar de um modo diferente das outras pessoas que performam no Islã, né? Uhum. E o Islã é de cultura periférica, né? É do povo. Agora que as pessoas estão, os centros estão se apropriando do Islã e estão fazendo um monte de Islã que nem envolvem periferias. E aí isso tem, enfim, gerado sérias tensões para É quem uma faz Islã. opção, né? A Letícia comentou aqui que era uma percepção interessante, se eu não me engano, já passou. A arte Michele Nogueira e diz e ainda ressignificar como estética essas características periféricas. Talvez a Michele, quem comentou aqui. Letícia, muito interessante essa reflexão. Ótimo. E Kika, eu queria que você comentasse um pouquinho. Você falou um pouco, você falou dessas características, né? Digamos, literalmente sonoras, ou dessas impressões que a gente tem, digamos, no senso comum do que seria uma voz pouco polida, pouco da cidade, né? Digamos, desses lugares que você disse que foram mais diretamente afetados, você entende, pela colonização, né? Então, essa vocalidade periférica, ela tem a ver com todas essas características e também tem a ver com o conteúdo do que vocês colocam? Ah, O que sim, mais? tem também. Acho que a prosódia, ela também está dentro, né, desse lugar do de definir ou não uma voz periférica, uma vocalidade periférica, né?
E, enfim, eu acho que a qualidade do que é dito, o que é dito, eu acho que tudo isso também vai dizer do que eu entendo como uma vocalidade periférica, né? Sim, Porque, obviamente, se o embranquecimento, e aí eu vou falar de escolarização, porque a escolarização nos moldes que a gente entende hoje é um processo de embranquecimento, na minha perspectiva, obviamente. É, uma pessoa que não tem escolarização, ela vai falar de um modo diferente. sim. Então, E tem que, isso que também. a própria escolarização afeta ou interfere, né? Nessa perspectiva, você está falando até de uma espécie de perda, né, dessas características no processo de escolarização, né? Eu entendo por aí. Aham. Olha só, a Michelle seguiu aqui complementando, falando de ressignificar, né, como estética essas características periféricas que são falar alto ou deixar de ser feio, ou deixar de falar feio, Uhum. seria talvez, né? Que a vocalidade periférica estaria nesse contexto, né? Enfim, as coisas aqui não estão me obedecendo hoje. Eu vou tentar. Tá tudo desobedecendo. Então, queria que você falasse um pouco de em que momento você se identifica como produtora de uma vocalidade periférica, né? Porque eu te conheci aqui como estudante do departamento, enfim. Em que momento da sua trajetória, porque eu acho super importante para a gente se relacionar com os diversos contextos, a gente como professores, né, formadores, formadoras, e as pessoas que compartilham, né, esses processos todos com a gente aqui. Acho tão interessante, queria saber como é que você percebe isso. E que estranhamentos talvez você tenha encontrado nesse caminho, nesse processo de formação em artes cênicas, por exemplo. Hum, engraçado. A Michelle falar, né, que ressignificar essa ideia de que falar alto é falar feio, né? Eu, quando eu entrei em artes cênicas, eu não gostava da minha voz falada. Não gostava Ah, de como eu escutava minha voz, eu achava minha voz feia. E foi contigo que eu aprendi a gostar da minha voz. Eu fui entendendo minha voz. E aí eu não sabia dizer se era porque a minha voz era uma voz que vinha da periferia, né? Eu não conseguia associar o fato de eu não gostar com o fato de eu ser periférica. Ao passo que eu fui me entendendo enquanto pessoa negra, né? Me reapropriando desse lugar, ressignificando a ideia de ser pessoa negra na minha própria existência, ressignificando a ideia de ser uma pessoa periférica na minha própria existência, porque a gente ainda carrega muito estigma sobre ser negra e ser periférica. Foi que eu fui entendendo que eu era produtora de uma vocalidade periférica, né? Então, tipo, quando... E aí eu acho que uma coisa tem completamente a ver com a outra, no sentido de pensar agora a minha identidade de gênero enquanto uma travesti, né? sim, Quando eu me afirmo travesti, eu acho que eu tenho maior empoderamento da minha voz. E aí eu acho que talvez é nesse momento que eu consigo reconhecer que minha voz é uma voz periférica. Porque eu já vinha estudando contigo as potências da voz e da palavra em performance, no corpo de uma sim, educadora, de uma atriz, enfim, no meu próprio corpo. Mas eu ainda não fazia essas reflexões políticas em relação à voz. E aí eu sim, estava refletindo ontem sobre o roteiro que você tinha me mandado, e aí eu parei para pensar que se eu for analisar toda a minha história de vida, eu vou perceber que minha voz sempre foi periférica, inclusive pela identidade de gênero, inclusive pela raça, inclusive pela classe, pelo contexto, né, lugar de onde eu estava situada. E como onde eu estava situada, ser periférica não era uma coisa boa, essa voz era reprimida, né? Então, talvez seja por isso que até hoje eu me silencio muito. Eu penso mais e falo menos. Acho que não por uma questão de não gostar mais da minha voz, mas por essa ideia de que eu fui muito silenciada, talvez. sim, sim.
Mas interessante para mim é bastante escutar esse retorno, né? Porque de fato a gente vinha explorando, é o que a gente faz em muitas disciplinas de voz nas universidades, explorando essa potencialidade, né, do que a gente entende ser uma voz, né? E a gente acaba muitas vezes, pelo menos na minha percepção, né, explorando essas dimensões ou realmente dando lugar para que as pessoas escutem, né, digamos, as suas próprias vocalidades, né? Seus próprios, quer dizer, muitas vezes a gente você não tolhe isso, mas você também não necessariamente estimula esse lugar de reflexão, né? Que na verdade me parece que você trouxe isso de outras experiências, né? Quer dizer, você não foi tolhida nesse contexto, mas talvez a gente pudesse realmente estimular muito mais, né? Para mim, soa como um feedback muito interessante para a gente que trabalha na formação, sabe? E aí tem uns comentários. Aqui a Jane Celeste perguntou: Oi, Jane, você encontrou alguma barreira ou preconceito em relação a essa vocalidade? Aí eu não sei, tá, o contexto está aberto. Você quer falar? Que vocalidade, essa vocalidade associada à identidade de gênero? Eu acho que ela está falando de uma amplitude, né, ela pode explicar aqui melhor. Mas, sim, eu acho que é de toda essa gama de todas essas nuances que você colocou aqui sobre essa vocalidade periférica, né? Você colocou as questões Ai, de classe, gênero, né? De sim, eu cor. acho que de modo geral, Sulian, o que é periférico ainda não é acolhido, não, na sociedade em que a gente vive, sabe? Tipo, às vezes eu percebo que essa questão de falar alto é associada a uma questão ruim. Eu percebo que, por exemplo, eu tenho a minha identidade de gênero deslegitimada por causa da minha voz, por ela assumir determinada cor, né? Enfim, eu percebo que muitas vezes, para eu estar adequada a um lugar e ser respeitada, eu tenho que pensar como eu vou dizer, sabe? Sim, As coisas. Então, eu acho que nós, assim, que somos da população negra e de algum modo estamos envolvidas pela periferia, a gente sempre vai encontrar barreiras, porque o mundo não nos acolhe do jeito que a gente é, a não ser a própria periferia. sim. É isso. Respondendo a Ó, pergunta da Jane. para você, o que significa uma voz bonita? Se é que isso é importante para você, ela comenta. Pra mim, uma voz bonita é uma voz que me agrada. Afeta, É seria? isso. Não tem necessariamente uma forma, um padrão vocal que eu vou designar como bonito. Às vezes um agudo vai ser bonito, um grave vai ser bonito. Às vezes a minha voz está mais grave do que aguda e eu acho linda. Eu acho que todas as qualidades que envolvem uma voz é o que podem fazer dela bonita ou feia. Eu acho que também vai depender do referencial de quem está escutando. É isso. Sim. Eu acho que a dimensão do afeto, né? Quer dizer, esse bonito é realmente um lugar de gosto muito grande, né? Mas eu acho que tem muito a ver com a dimensão do afeto que você deseja, né? Também. Talvez bonito é uma questão que tem muito a ver com gosto mesmo, né? Reginaldo Macedo entrou, oi, Regis. E aí a gente vai seguir por aqui, né? Então, em que experiências você passa a identificar essa vocalidade, né? Você falou para mim desse momento que foi muito forte, que foi um momento de transição, né? E você já um pouco falou disso, se você quiser falar um pouco mais. E como é que a sua formação e experiência teatral te apoiou nesse processo, ou não te apoiou, né? Nesse processo de reconhecimento? Eu acho que eu vou partir da última pergunta. O processo de formação super me apoiou nesse lugar do reconhecimento das minhas produções vocais, de observar, né, a minha produção vocal.
Se eu não tivesse estudado voz, talvez eu não fosse tão atenta a como as pessoas dizem o que elas querem dizer, o que elas estão dizendo, quando eu não estaria tão atenta a as palavras ditas em filmes, em séries. Eu acho que me incomoda ainda a série dublada, porque eu acho que existe ainda alguns problemas em algumas dublagens de interpretação mesmo, e aí eu acho que eu não consigo ir Eu, pensando. alô, Oi. oi, acho que eu Em parei. como... Ah, tá. Em como eu percebo essas experiências, né, para além da, da minha afirmação de gênero e do que eu já tinha falado, eu acho que assim, na poesia, no slam, eu percebo a minha voz como uma vocalidade periférica porque eu escolhi performar poemas com aquelas qualidades, sabe? Tipo, Uhum. eu escolhi qualidades que vão estar associadas ao que as pessoas não querem, ao que incomodam aos ouvidos, sei lá, da branquitude, do que eu vou entender como a branquitude, que é o grito, que é a voz estourada de taquara rachada. E como pensar que essas qualidades elas podem afetar o sujeito, né? Ou como imprimir afeto a partir de uma produção vocal, assim, que vai associar a minhas experiências enquanto pessoa preta às experiências de uma pessoa preta na periferia, Sim. né? Com todas as suas intersecções. Então, eu percebo, por exemplo, que quando eu estou performando um poema que envolve outros temas que não são necessariamente temas de denúncia, Sim. quando, por exemplo, eu estou falando de periferia quando eu falo de afeto, né? Sendo eu uma pessoa periférica, quando eu falo de afeto, eu estou falando de periferia, mas eu estou também colocando uma questão política aí, só que as pessoas não percebem porque eu mudo, de repente, é, a intensidade de como a poesia é performada, o tempo, né? E eu acho que a partir da cultura do Islã também houve-se um modo de se ouvir e se dizer poesia. Então, quando foge desse modo, parece que é pouco interessante. Eu acho que talvez por E, isso também que eu me distanciei do Islã, para e as qual pessoas é o que gostam modo do que, Islã. porque qual é o modo, só para retomar aí? Qual é Qual o é o modo? modo? Você disse que você percebe que no Islã se habituou a se dizer e a se ouvir poesia com uma determinada qualidade. Como é que você pode caracterizar essa qualidade? É uma qualidade, eu falo de qualidades que estão associadas ao ritmo muito presente no rap, por exemplo, né? A métrica, é, a intensidade mesmo da palavra que é performado, do poema performado, A né? intensidade em termos de forte ou fraco Em ou termos movimento? de forte ou fraco. Aham, E é basicamente, né, Súlia? Tem a ver com essas questões, com a métrica, com a rima, com a intensidade. Eu acho que se foge do lugar que foi habituado para o que é esperado de um rap, né? aham. Se você foge do que é esperado mesmo, né, na escuta do que é um rap, ou também do conteúdo de denúncia, eu acho que você perde ponto. Sei, no jogo do Islã, né? Na competição, na ideia de É, competição, entendo. Então você tem a sensação de que realmente já tem uma expectativa, né? Nesse público aí, né? É uma questão interessante, né? Que vocês devem discutir bastante no Islã, né? A gente não conseguiu chegar, não, com a Meimei nesse lugar, mas acho que é uma questão mesmo interessante, né? Do quanto o público já está ali com uma expectativa, do quanto o público está aberto ou não, né? É muito interessante, é um desafio muito interessante, né? Para quem está performando. Aí queria saber também um pouco, você falou como são as suas experiências, que a gente estava falando de afeto, né? Como são as suas experiências quando você está performando dentro de um contexto que você entende que a escuta é uma escuta periférica
e dentro de um contexto em que você entende que a escuta é uma escuta de centro, que a escuta é uma escuta da branquitude, enfim, como é que você interage, como é que as reações, o que você quer impactar, o que você move dentro de um contexto ou dentro de um outro contexto, enfim, se te chama a atenção essas questões, suponho que sim, né? Enfim. Então, eu tento me aproximar com... A gente se aproxima daquilo que se parece mais com a gente, né? Então, eu me sinto muito mais à vontade para não modular tanto a minha voz ou escolher tanto o conteúdo do que eu vou dizer quando eu estou entre pessoas periféricas, em contextos periféricos, quando eu estou mais à vontade, né? Quando rola um afeto muito mais verdadeiro. Eu sou muito desconfiada. Eu acredito pouco nas pessoas. Eu acho que as pessoas elas vão passar a perna em mim. E eu acho que isso talvez seja também me revela que pode ser que seja um medo, né, da branquitude ou do quanto que ela tira da gente. Então, quando eu estou em contextos de branquitude, né, que eu posso associar com de branquitude, que é bem mais diferente do que eu sou, né, das experiências que eu vivo, apesar de entender também que o fato de ter iniciado uma pós-graduação na Universidade de Brasília me aproxima da branquitude, porque, né, pensando que na minha turma só existiam 2 pessoas pretas de 14 alunos, isso quer dizer alguma coisa. Então, quando eu estou em contextos de branquitude, eu escolho mais as palavras que, enfim, o conteúdo que eu vou dizer, eu modulo mais a minha voz. Se eu quero sofrer menos transfobia, eu escolho a forma como eu vou falar, né? Talvez eu pegue qualidades mais femininas da minha voz e coloque naquele momento, né? Do que quando eu estou em contextos periféricos. Eu acho que talvez estar atenta, ter passado pelo processo de formação em artes cênicas, né? E pesquisado voz contigo e estar sempre atenta a esse lugar da escuta do que é dito e de como é dito, me fez e me faz poder fazer escolhas também em relação a como eu digo determinadas o que eu quero dizer. Sim, sim. Os jogos de afeto mesmo, os jogos de poder, né? Os jogos sociais. Interessante você estar falando. Vira e mexe, você fala da performance social, né? Que a gente estava falando, vocalidades periféricas em performance, né? E a gente está aqui falando da performance social, né? Propriamente dita. Porque eu suponho que para uma mulher trans, você está o tempo todo realmente vendo como é que as relações estão acontecendo, né? Também em volta de você e jogando com isso também, né? E aí eu queria saber um pouco mais desse lugar, né? Se existe uma reflexão do lugar das vocalidades, do lugar do poema periférico, digamos, ele muitas vezes ele está relacionado, eu entendo, pelos conteúdos, pela forma de performance, há um lugar de grito, há um lugar digamos, de clamor, muitas vezes, né? Há um lugar enfim, de deleite também, de todas as formas de vivências, né? Também. Mas eu fico pensando naquilo que eu te perguntei, né? Como é que, então, a branquitude escuta isso? Que lugar essa poesia ela tem na relação de realmente misturar um pouco mais esse centro e essa periferia, né? Porque eu sinto isso também, né? Eu sinto que quando você está na universidade, eu não necessariamente sinto que você está lá se misturando. Eu sinto que você está assumindo o seu lugar, você está assumindo o seu papel. Eu não vejo isso necessariamente como né? Como pode ser percebido, sim, como uma ideia de embranquecimento, mas na minha percepção, para a gente romper com essa ideia de centro, na minha percepção, você está ocupando um lugar que é teu, né? E aí eu fico pensando no poder mesmo, ou nas articulações em que essa palavra em performance, que o próprio poema em performance, o próprio fazer performático pode ter também nesse lugar
enfim, assumir o seu lugar em qualquer espaço que seja, né? Seja ele no centro, seja ele na periferia, né? E fico pensando nos afetos, né? Em como é que se dá esse encontro, né? Desse tipo de poema mesmo, desse tipo de performance na relação com uma plateia que não seja, né, a plateia periférica, né, que está com o ouvido também receptivo, né? Enfim, não sei se você quer comentar mais. Posso. Vez ou outra, algumas pessoas me convidam para gravar vídeos sobre a minha performance, e normalmente são pessoas brancas que estão sei lá, situadas em contextos mais privilegiados, né? Em cidades ou bairros mais privilegiados, que têm seus coletivos, que são artistas. E essas pessoas, elas normalmente me conhecem a partir dos vídeos que eu tenho publicado no Slam, que foi a fase onde eu escolhi performar a partir de uma projeção vocal muito maior, né? De explorar essa projeção vocal que eu tenho, né? Que é grande, que é estendida. E aí, o que eu percebo, Súlia, eu acho que também tem a ver com o conteúdo que eu escrevo, tem a ver com como eu performo, como nas minhas poesias, né, principalmente do livro Periférica, eu falo muito, são poesias poesias de denúncia, a maioria delas, e assim, eu não meço as palavras para dizer o que eu quero dizer, muitas vezes. Eu sinto que essas pessoas desse contexto que você está falando, elas se doem, ou elas se sentem sensibilizadas pelo que é dito, elas são afetadas, né? Eu escutava muito, né, quando eu acabava de performar em um sarau ou no slam, as pessoas vinham até mim, parecia até que eu era uma deusa, assim, famosérrima, admirada, porque elas diziam, nossa, você me afetou muito, você me atravessou, e a sua voz, o seu grito, tô toda arrepiada, me fez chorar. Enfim, eu acho que elogios não faltavam em relação a como a minha voz impactava a minha performance vocal impactavam aquelas pessoas. Mas eu acho que também tem a ver com a exploração de um lugar que elas talvez não estavam habituadas, que talvez hoje as pessoas tenham esse contato maior, né, com essa performance que a gente pode dizer como performance vocal periférica, né? Apesar de que tudo que é produzido na periferia, na minha perspectiva, é periférico, não necessariamente tem a ver com um conteúdo X ou Y, ou com uma produção vocal X ou Y, Uhum. né? Mas pensar que existem os estereótipos que vão definir, muitas vezes. Então, assim, Sim, o que eu percebo é que o contato dessas pessoas com o meu trabalho gerava curiosidade, porque as pessoas não estavam habituadas a ver o que elas estavam vendo. Então, elas queriam conversar sobre aquilo, é isso. sim, percebo, entendo. Mas você percebe, assim, digamos, tem um potencial, né, de transformação, me parece, nessas relações, que podem ir para além do incômodo, né, para além do espanto que você descreve aí, né? Eu acho que essa disponibilidade para se escutar, né, para se perceber o outro mesmo, né, na sua especificidade. Eu mesma, eu percebo isso, né, nas minhas experiências, assim, como plateia e tal. Queria que você falasse um pouquinho, Kika, de como é que todas as suas experiências, né, de um modo geral, mas especificamente as suas experiências com vocalidades periféricas, como é que isso interfere na sua prática pedagógica, né? Aí eu fiquei pensando, me lembra muito quando eu penso nisso, em toda a sua discussão sobre o afeto, né? Dentro da prática pedagógica. Mas é isso que eu queria saber. Como é que na sua experiência com a prática pedagógica, como é que a sua vivência periférica te atravessa e atravessa as pessoas?
Eu acredito muito na educação, Súlia. Eu acho que antes de ser artista, eu sou educadora e eu tenho tido cada vez mais certeza disso, né? De como a arte ela é educativa, né? Essa dimensão do afeto através da arte e através da educação. Eu tenho percebido isso com muita intensidade nesses tempos. E, nossa, quando a gente fez aquele trabalho com as poesias da Cecília Meirelles, Sim, fala um né? pouquinho aí, E que, pessoal. Só não sabe, só a gente sabe. sim, a gente fez um trabalho, a gente escolheu alguns poemas da Cecília Meirelles e a gente decidiu trabalhar sobre trabalhar sobre os poemas, né? Inventando uma roda de poesia que a gente iria apresentar para as crianças de ensino fundamental 1 E nas os, escolas e os poemas públicas. eram ou isso ou aquilo, né? Do livro Do dela. livro Eu Estou Aquilo. E a gente escolheu esses poemas, a gente criou um roteiro e a gente, a partir desse roteiro, começou a trabalhar em cima desses poemas, escolhendo a melhor forma de apresentá-los para as crianças, né? A melhor forma que a gente considerava, obviamente. E era muito interessante porque ali foi o começo de uma discussão sobre afeto, sobre a relação, né, de ensino-aprendizagem, de como as performances vocais elas são diferentes no contexto de sala de aula, né, como a gente pode assumir lugares diferentes em contexto de sala de aula, quando a gente está trabalhando com poesia, ou não também, né, mas em lugares diferentes, como um lugar de mediadora, como um lugar de performer, esse lugar que nós educadoras assumimos muitas vezes que são múltiplos quando a gente está em contato com os nossos alunos. E como eu estava falando no começo, eu acredito muito na educação. Eu acredito muito numa educação a partir enfim, que pode ser pensada através do afeto e do afeto no sentido onde esse afeto seja enfim, uma experiência ética, né? Que respeite os lugares de origem das pessoas que estão ali aprendendo e os lugares de passagem das pessoas que estão ali aprendendo e ensinando. E pensar assim, minha experiência enquanto pessoa periférica e que passou por, enfim, por vários lugares na vida, até, sei lá, talvez me tornar uma pesquisadora da voz e da palavra em performance e poeta, enfim. O que eu sou hoje me fez acreditar que a educação ela é importante. Eu acho que é através do afeto, né, pensar em uma educação com afeto, a gente pode modificar muito o rumo da história mesmo, Uhum. no sentido do que diz respeito à consideração da dignidade humana, né? Ao respeito mesmo da vida humana. Eu acho que eu não posso falar de educação, eu não posso ser uma educadora ou um artista se eu não considerar que qualquer vida humana é uma vida humana que Uhum. importa, né? Quando a gente estava discutindo no TCC sobre o afeto como fortalecedor de autonomia e alteridade, Uhum. e onde eu trazia a questão de ser alguém na vida, e ultimamente eu tenho pensado novamente o que é isso, ser alguém na vida nesse contexto onde a gente percebe que pessoas pretas, periféricas, atravessadas por determinados recortes, elas estão na linha de frente dessa política de extermínio. Eu volto a perguntar o que é ser alguém na vida, assim, porque a gente chega à conclusão naquele trabalho de TCC com as crianças periféricas, enfim, com a minha relação enquanto educadora, vindo da história que eu vim, que não precisa de nada para ser alguém na vida, basta ser quem se é, mas ao mesmo tempo, no contexto que a gente está vivendo, se você não tem, você não é. Então, é isso, assim, eu acho que eu acabei viajando, mas minha experiência enquanto uma pessoa periférica, produtora de vocalidade periférica, porque eu acho que eu também posso pensar a voz como um lugar de fala, né?
não só como um lugar de escuta também, mas como um lugar de fala no sentido de aonde eu me situo, né? Sim, Pensando que pessoas negras, pessoas periféricas, ela tem uma relação com a voz outra, né? Se a gente observar você negras de colocou. periferia, de escola pública, elas falam muito menos quando estão diante Uhum. de questões que desafiam seu conhecimento ou sua sabedoria. Enfim. Só um minutinho, Kika, alguém comentou. Mano, W. Se eu errei, desculpa. Mas educação com afeto pode mudar o rumo da história, pois qualquer vida humana é uma vida humana e isso que importa. Sensacional. É um comentário sobre o que você colocou, Kika. Ok. E Ok. eu queria falar, eu acho, assim, para mim é super importante a gente falar, né? O seu trabalho, a sua pesquisa foi muito importante para mim. Me ajudou também a sistematizar muita coisa, né? Mas eu fico pensando, a gente tem muita dificuldade para a gente mudar os currículos, para a gente atuar sobre os currículos. Mas, enfim, para mim é extremamente poderoso o lugar que a gente tem em sala de aula, né? Que é o lugar onde a gente pode ir articulando milhões de coisas, né? Pelo caminho do afeto, né? Que tem a ver com a escuta, com essa escuta sensível, com essa disponibilidade para escutar o outro, né? E, inclusive no momento em que o outro está demonstrando um afeto agressivo, né? Enfim, para todas essas qualidades. Mas eu fico pensando no poder transgressor do afeto, que ele realmente pode superar, né, e transformar mesmo, transformar caminhos. Eu acredito nisso, né? Eu acredito que quando a gente para escutar alguém, você está facilitando, você está abrindo o espaço, né? Deixando o caminho livre, né? Muitas vezes. E Domingos falou aqui também, Domingos Sávio, queria ter acesso aos livros de poesia. Quer dizer, Kika, onde você encontra, pode procurar a Kika no @sereia vulcânica, né? Que eu acho que ela pode dar os caminhos para a produção dela, né, Kika? Sim. Então, Kika, olha só. Quer mostrar para a gente um pouco? Enfim, tem um monte de coisas. A gente vai precisar fazer uma outra versão aqui do nosso bate-papo, porque ainda ficaram muitas coisas para a gente conversar, que eu tinha vontade de conversar contigo. Quer mostrar para a gente algum trecho de algum poema que você tem engendrado aí para nós? Antes da gente começar a live, eu estava pesquisando uns poemas. Eu vou fazer uma leitura Tá, de tá, um tá. poema curtinho. Ai, aqui, chama Do Genocídio 2. De qual é, Kika? Sou do livro Periférica. Tá. Sou um sopro perene que chama fácil. Vem, 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 me descobre sã. Ontem choveu na minha pele seca. Hoje sou terra morna e chamo. Vem, vem, vem. Apaga a chama que me incendeia, que não sou chaga. Sou terra sã, senhora senil de histórias, me descobre, formosa e vê. Sou sua herança, escondida aos ossos. E chamo. Vem, vem, vem. É isso. Muito bom. Muito bom. Lindo, lindo. Esse eu conheço também pelo livro. Nunca tinha visto você performar. Muitíssimo obrigada, querida. Muitíssimo obrigada. Enfim, tem algo aqui. O Domingo seguiu falando, linda fala em relação à educação com afeto. Jane Celeste, maravilhosa, maravilhosa. Que bom. Então, muito obrigada, amada. Eu vou anunciar agora. Você fica aqui com a gente, que eu vou anunciar aqui a nossa novidade. Você vai ficar aí, se você puder. Então, como eu estava dizendo,
essa foi a nossa primeira temporada experimental, né? Do nosso bate-papo Café Sonoro. E nós decidimos isso, nós decidimos dar continuidade a esse projeto a partir da próxima semana. Por isso que a gente tinha que fazer o anúncio aqui. Olha só, aqui em 2019, o grupo de pesquisa Vocalidade Cena estava em Dourados, Mato Grosso do Sul, comemorando o primeiro encontro Vocalidade Cena. E em 2020 tudo está diferente, mas convidamos os amigos para as novas interlocuções a partir de janelas virtuais. Então, vem aí a continuação da temporada experimental Bate-Papo Café Sonoro. E hoje a gente terminando aqui nossa primeira temporada com a Kika Sena e anunciando aqui os nossos próximos bate-papos, tá? A gente vai ter Arami Marchner, com música indígena, Natália Amoreira, com identidade vocal, o Thiago Mundim, com tecnologias e treinamento vocal, o Diego Pizarro, com dimensões somáticas da voz, Álvaro Rosa Costa, trilha sonora teatral, Maíra Martins, ofício de artista, Fernando Gutierrez, com vozes animadas, e Yuri Fidelis, vozes na tragédia e no horror. E isso, queridos e queridas. Então, essa lista a gente pode encontrar aqui no... Deixa eu virar para vocês me verem agora. Essa lista a gente pode encontrar no Facebook, no nosso espaço do Facebook, http://facebook.com/vocalidade e cena com 2 Es, certo? Então, a lista de convidados para os nossos próximos bate-papos vão estar lá no Facebook e a gente já vai estar divulgando também aqui no Instagram, certo? Então, Kika, amada, muito obrigada. A gente vai seguir ainda, a gente também está pensando em fazer umas novas edições de alguns bate-papos que a gente teve, tá legal? Muito obrigada, Tá agradeço legal. também. Quer falar um pouquinho? Não, quero agradecer mesmo. Foi muito massa poder trocar essas ideias contigo e com a galera que está acompanhando o programa. Muito bom fazer Sim, essas reflexões nesse tempo que a gente está vivendo. Agradeço, gente. Um abrir essa cheiro, viu, janela. Súlia? E a gente também, de tão longe, né? A gente está no norte, no centro-oeste, no sudeste, em vários lugares aqui. Eu acho também tão especial isso, né? Assim, apesar enfim, estar sendo banal, né? A gente pensar esse contato hoje em dia, mas para mim também é tão especial você estar tão longe, mas a gente está tão perto também, a gente ter condições de aproveitar, né? Essas janelas mesmo. A Letícia está dizendo aqui, a Michelle disse foi ótimo, obrigada. Letícia, a Kika fechou lindamente a primeira temporada, linda conversa. Então é isso, querida. Saudade dessa galera. Kika, você tem que voltar a aparecer lá a Moira também, obrigada, beijos. É isso, Sim, queridos. um Bom dia, então, cheiro. para vocês. Um beijo grande. Vamos encerrar por aqui, Bom então. dia. Beijo enorme. Tchau, querida. Tchau, tchau. Tchau, galera. Obrigada.